Olá, meus irmãos, um ótimo dia, que o seu dia seja de paz, de prosperidade e que seja em tudo abençoado pelo nosso Deus. Irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 47, a palavra fala sobre Jacó. E lá está registrado o momento em que Jacó ele falece e ele já não está mais entre os viventes. Irmãos, preste atenção nesse fato. Quando Jacó ele falece, os filhos que venderam José para o Egito, eles ficaram preocupados. Por quê? Agora que o nosso pai faleceu, José vai se vingar de nós. Esse era o pensamento dos irmãos de José. Eles mandaram mensageiro até José para falar para José que Jacó pediu no leito de morte para não fazer mal aos seus irmãos. Não existe nenhum registro que Jacó pediu isto. Porém, eles mandaram esta mensagem. Posteriormente, eles também procuraram José e colocaram-se de joelho diante de José, se humilharam para se tornar servos de José. Irmãos, o que os irmãos de José não conseguiu enxergar na vida de José, eles não conseguiram ver o coração de José. Tem muitas pessoas que não conseguem ver o coração do líder. Eles avaliaram José de acordo com o coração deles, porque cada um deles, se estivesse no lugar de José, faria mal para aquele que um dia fez mal para com eles. E baseado no coração deles, eles fazem um julgamento. Só que eles não conhecem o coração de José. Eles estão servindo por causa dos benefícios, sem conhecer o coração de José. Irmãos, tem muitas pessoas que não conhecem o coração de Deus, mas serve o Senhor por causa dos benefícios. Nenhum líder é compreendido pelos seus liderados. Foi necessário José, mais uma vez, falar com eles que não iria perseguir, que não iria fazer mal, mas que iria abençoar eles e os seus filhos. Mas eles olhavam para José, embora tenha vivido ali no Egito durante um longo período de anos, mas não conseguiu enxergar o coração de José. Não conseguiu ver o coração de José. Tem muitos discípulos assim. A palavra fala que quando Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos, a palavra diz que Pedro também não entendeu e não aceitou que Jesus lavasse os seus pés. Foi necessário Jesus direcionar uma palavra para Pedro para que ele permitisse que Jesus lavasse os teus pés. Mas Jesus ele disse o que ele estava fazendo naquele momento, embora eles não conseguiam compreender, com o passar do tempo, ele iria entender aquilo que Jesus estava fazendo. Irmãos, o líder, ele não é
compreendido. O líder não é compreendido, porque quando as pessoas elas olham para o líder, às vezes olham da mesma maneira que Pedro olhou, da mesma maneira que José olhou, e faz um julgamento segundo o seu coração, e não consegue entender a entrega, não consegue entender a dedicação, não consegue reconhecer a obra que aquele líder fez. E quando o reconhecimento vem, pode ser que aquele líder nem esteja mais entre eles. Amém? Guarda esta mensagem para que você possa refletir um pouco. Você precisa servir não por causa dos benefícios, mas compreendendo o coração do Pai, compreendendo o amor que o Pai tem, não servindo simplesmente por aquilo que Ele pode fazer em sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro no nome de Jesus e que seja o Senhor misericordioso para com todos nós. Perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades e purifica-nos, ó Deus, através do teu sangue. Nos dê um coração sábio, abra o nosso entendimento, dê clareza na nossa visão, para que possamos, ó Deus, compreender a vontade do Senhor. Eu oro na autoridade do teu santo nome, que o Senhor, ó Deus, esteja alcançando a vida de cada um dos teus filhos e filhas que oram juntamente comigo. Dê saúde para aqueles que estão, ó Pai, precisando de uma cura. Abençoa a visão, a audição, abençoa as cordas vocais, a fala, abençoa o coração, dê saúde, em nome de Jesus, aos teus filhos. Eu oro abençoando a vida de cada ouvinte. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho, sobre os filhos, sobre a esposa e sobre o marido. Que o Senhor multiplique a tua graça, o teu favor e abençoa a vida de cada um deles. Guardam eles, ó Deus, no trajeto do seu trabalho, que esse dia seja produtivo e abençoado. Eu oro entregando ao Senhor a vida daqueles, ó Pai, que precisam ser fortalecidos e que no dia de hoje o Senhor esteja alcançando aqueles que estão fracos, abatidos, sem força e dando ânimo e força para que este homem, esta mulher, possa perseverar nos caminhos do Senhor. Eu abençoo esta igreja que persevera diariamente na oração. Eu abençoo este que chega agora no canal pela primeira vez. Que a bênção do Senhor esteja na vida de cada um deles, em nome de Jesus. E assim seja. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Você que sempre deixa o comentário lá, vai lá, deixa o seu pedido de oração. Mesmo que o seu pedido de oração seja repetitivo, não tem problema. Porque cada momento que você coloca lá o seu pedido de oração, você renova o seu pedido, eu sei que você está precisando de oração. A partir do momento que você não coloca, eu passo a entender que não há mais aquela necessidade. Mas entra lá, deixa o seu pedido de oração, seja ele qual for. Às vezes é de uma provisão, às vezes é de uma cura, às vezes você está precisando, que Deus abra uma porta, que Ele faça algo em sua vida. Então, não se esqueça, deixa lá o seu pedido. Amém? Eu vou ficando por aqui. Amanhã estarei de volta.
Um forte abraço e até amanhã.